pode fixar o comentário. A gente tá meio assim, mas tá tudo certo. Direto. Deixa eu virar um pouquinho aqui, fazer um pequeno ajuste. Pronto. Lá, tá bom? Tá meio torto, vou arrumar. Arruma. Não vai abrir a porta lá, deixa, senão não tem como passar, né? Se a família acordar, ela vai vir correndo. Agora não mais vai ficar... Muito? Não, agora ficou legal. Pegou na capa. Isso aqui são vários assim, equipamentos tecnológicos, né, que a gente faz a produção das coisas. Então, estamos nós aqui começando então a semana Pais Presentes. Bom dia, pessoal. Vamos fazer uma semaninha de lives falando sobre pais presentes, né? Como ser um presente na vida dos seus filhos. Como ser um presente na vida dos seus filhos. Essa é a ideia. A gente está sempre começando às 8h08 da manhã, nessa semana que antecede o Dia das Crianças. Aí nós somos Atualização Pendente e a gente sempre gosta de explicar para as pessoas que o atualização pendente é porque está pendente o ato de atualizar a nossa forma de educar. Né? Os nossos pais deram para nós o melhor que eles tinham, na época que eles tinham, com o conhecimento que tinham, e hoje, com tanta coisa nova que foi descoberta ao longo dos anos, né, com tanta coisa bacana que se descobriu na área da pedagogia, na área da neurociência, da programação neurolinguística, né, principalmente na área da psicologia também, sabe? Tu lidar com o teu filho da mesma forma que tu lidava, né, na época que nós éramos crianças, e aí vão, no meu caso, uns 30 e tantos anos atrás, sabe? É na verdade um erro, né? Não tem mais a necessidade, né, de ser assim. Essa é a questão, né? A gente já evoluiu bastante, a gente já conhece bastante de desenvolvimento infantil, de neurociência, então não tem mais a necessidade de a gente educar como nós fomos educados, através do autoritarismo. A gente não está aqui de maneira nenhuma querendo dizer que foi errado ou que nossos pais não fizeram, não é isso, de maneira nenhuma. Eles fizeram o melhor dentro das possibilidades que eles tinham, porque era assim que se educava uma criança naquela época. Mas agora não tem mais a necessidade de ser assim. E o que a gente veio falar com a atualização pendente é esses meios, tá bem, mas tu diz que não tem mais a necessidade de ser assim, mas como então deve ser? E é isso que a gente faz, é isso que a gente traz através dos nossos vídeos. São maneiras diferentes de educar os nossos filhos e talvez arrisco em dizer de ter os mesmos resultados, né? Perfeito. Hoje em dia nós estamos numa gangorra. Ou nós somos autoritaristas, assim, né? Aquela coisa de eu mando e tu faz e acabou, faz porque eu que mando. Ou a gente está na permissividade, que tá, fala, pega. Acho que o telefone é um dos mais corriqueiros exemplos, assim, né? A criança pede, tu diz não, e não. Daqui a pouco ela pede de novo e chora e reclama e começa a fazer, e aí tu fala, tá, pega. Então a gente está assim nessa gangorra, né? Onde o principal confuso na história é a criança. Sim. Ela não sabe como lidar, ela não sabe se ela briga pelo que ela quer ou se ela, sabe, simplesmente sofre por não poder querer, sem entendimento. E aí quando a gente fala, né, de uma forma melhor de educar, é o caminho do meio, né? É ser, assim, uma das principais referências da disciplina positiva é tu ser gentil e firme ao mesmo tempo, que é uma dificuldade. Aí eu vou dizer para vocês, hoje nós passamos a maioria do tempo ou no autoritarismo ou na permissividade. Sim. Se a gente conseguir simplesmente virar essa chave, sabe, em alguns momentos tu vai acabar sendo meio autoritário, tu vai acabar sendo um pouco permissivo, mas a quantidade maior vai ser o caminho do meio, vai ser o entendimento, vai ser, né, a conversa, a preparação. O que a gente defende aqui é que tu está preparando o teu filho para o futuro. A primeira infância, isso a neurociência e a psicologia explica, que a personalidade do ser humano ela é construída na primeira infância, que é do 0 aos 7 anos de idade. Todos os medos, todos os bloqueios, as principais escolhas que a gente faz na nossa vida, elas se determinam nessa primeira infância. É isso.
Com certeza. Então, o que a gente constrói aqui, nessa primeira infância, fica marcado para a vida toda. Né? Então, por isso a gente fala tanto, e vocês nos escutam dizer tanto, que o adulto que nosso filho vai ser, a gente começa a construir hoje. E é exatamente isso, é o que a gente planta hoje para colher quando o nosso filho for adulto. E aí, então, a gente está nessa semana agora, que a gente chamou de Semana Pais Presentes, né? Justamente antecedendo o Dia das Crianças, onde a gente costuma presentear os nossos filhos, né, nesse dia. Mas a gente quis trazer uma ideia diferente, da gente construir na gente para sermos presente na vida dos nossos filhos, né? Então, em vez da gente dar presente, que tal a gente ser um presente para os nossos filhos? E todos os dias dessa semana, então, de segunda a sexta às 8h08 da manhã, um horário quebrado para todo mundo lembrar, a gente vai então fazer essa pequena conversa com vocês, né, que estão aqui conosco. E a gente vai falar todos os dias sobre uma virtude, certo? Perfeito. Sobre uma das qualidades de um pai que é presente, uma mãe, né? Quando a gente fala pai, a gente diz pai e mãe. Um pai e mãe que é presente na vida dos seus filhos. E hoje, então, a gente vai falar sobre os pais dialogadores. Exatamente. Vamos falar sobre escuta, sobre comunicação. E um dos pilares da atualização pendente nada mais é que a comunicação não violenta. A comunicação não violenta, criada por Marshall Rosenberg, ele fala exatamente isso, assim, da capacidade que a gente tem que exercer, assim, que a gente tem que adquirir de se comunicar. E quando a gente fala de comunicação não violenta, uma das principais questões que o Marshall coloca é que, né, toda agressão ela é uma expressão trágica, né, da vida, assim, de que a coisa podia ser melhor. E quando a gente fala violenta, não é só a questão da violência, quando tu está sendo, né, assim, tu está gritando, brigando, só o fato de tu não conseguir exercer uma comunicação que gere empatia, que gere uma conexão com a criança, tu já está perdendo, né, perdendo ali a capacidade de se comunicar melhor. Hoje em dia, pessoal, assim, principalmente pela forma que fomos educados, a gente tem dois problemas muito grandes quando se fala em comunicação. Um dos principais problemas é que as pessoas hoje perderam a capacidade de compreender, de ouvir para compreender. Deixa eu te dar um exemplo. Normalmente, quando uma pessoa está conversando com alguém, essa pessoa ela não está verdadeiramente te ouvindo. Ela está esperando tu terminar a tua fala para colocar a fala dela. Formulando, né? Ela já está pensando no tu que tá ela vai dizer. contando a tua história e na cabeça ela já está pensando na história dela, e às vezes a ansiedade é tão grande que ela não consegue esperar tu terminar de falar para contar a história dela e te interrompe. Isso está cada vez mais corriqueiro entre os adultos. Então, essa comunicação ela não gera empatia, sabe? A pessoa ela está te ouvindo por te ouvir, assim como ela está te falando por te falar. E quando a gente fala de comunicação, o comunicar nada mais é que tu aprender a ouvir para compreender, para criar, sabe, para tu criar uma conexão com aquela pessoa, para aquela pessoa se sentir ouvida por ti. E aí, né, Carol, quando a gente fala de criança, tu imagina se com os adultos a gente não consegue parar para ouvir, imagina as crianças. O quanto a gente interrompe as crianças, o quanto a gente não escuta verdadeiramente a criança, o quanto a gente, por ter aquela educação tradicional, onde o pai é a autoridade máxima, a mãe é a autoridade máxima, e a criança ela não é um sujeito, ela é um objeto, a gente tem que, como uma planta, alimenta para crescer, para dar fruto, sabe? E a gente já sabe que isso não é assim hoje em dia, as crianças são sujeitos, nós pertencentes à família, pertencentes, né? A fazem família, parte daquele ambiente. Exato. Tem o direito de serem ouvidas, né? E realmente, assim, se a gente parar para pensar o quanto a gente de fato dá ouvidos à nossa criança e escuta ela de verdade, olhando para ela e prestando atenção no que ela está falando, e de fato ali entregue a ela, são raros os momentos, porque a gente tá sempre numa correria muito louca, né? Então, às vezes, inclusive, a gente faz isso. A gente tá olhando o celular e pra criança e é óbvio que ela tá percebendo que a gente não tá ali entregue à conversa e olhando para ela. E da mesma forma que a gente não escuta, a gente também não fala. Então, a gente também cria essa contraponto, e aí a gente tá na mesma gangorra de sempre, né?
E a gente não acaba não conversando e conversa pouco, e eu defendo isso há muitos anos, que a gente conversa muito pouco com as nossas crianças. Muito pouco não, conversa pouco, né? Com as nossas crianças. Porque se de fato a gente conversasse mais com elas, a gente traria para as nossas crianças a segurança que elas precisam. A gente já falou algumas vezes aqui, a gente defende muito essa ideia de que a rotina ela é extremamente importante para as crianças, por isso que as crianças assistem vídeo 1000 vezes o mesmo desenho. Por quê? Porque elas sabem o que vai acontecer depois. E a rotina é a mesma coisa, ela sabe o que vai acontecer depois, ela se sente segura, ela se sente confortável e por isso ela consegue participar de maneira e construir, se desenvolver de maneira mais adequada. E a mesma coisa, a gente pode trazer isso para o diálogo, para a conversa. Se a gente conversa com a nossa criança, se a gente expõe como vai ser o dia, se a gente pergunta para ela como ela está se sentindo, se a gente cria essa empatia com a nossa criança, ela vai se sentir mais segura e mais confortável para se desenvolver. Verdade. E o que a gente tem que pensar, né? Que se a tua criança às vezes passa o dia inteiro mãe, o pai, será que ela está se sentindo ouvida? Porque às vezes a criança te chama tantas vezes, chama tanto a nossa atenção, porque muitas das vezes ela não está se sentindo ouvida, sabe? E aí a importância de às vezes tu parar, baixar e dizer, tá, fala que eu quero te ouvir. Sabe? Só que daí, né, Carol, às vezes a criança começa numa palestra interminável e nós adultos, que a gente vive nessa correria violenta, quando tu não antecipa algumas combinações, tu não consegue tirar tempo para ouvir a tua criança. Sabe? Então, se a tua criança está te chamando e tu para, tá, só um pouquinho, eu vou parar o que eu estou fazendo aqui e eu vou te dar um tempinho para te falar. Me fala o que tu quer me dizer, assim, de uma forma mais rápida para eu poder te ajudar no que tu precisa. Só que não está, fala. Aí ela começa a falar, perguntando, beleza, eu vou lá fazer não sei o que, e aí daqui a pouco ela está ali de novo te chamando. Ou até xinga, vamos mais rápido, a mãe não tem tempo. Então assim, nós temos, primeiro, a gente tem que ensinar a nossa criança a comunicar o que ela quer. Né? Ensinar ela a expressar, às vezes de forma sucinta, ou às vezes quando tu tiver tempo de ouvi-la, sentar para ouvir mesmo, com carinho, para que ela possa, agora eu tenho todo o tempo do mundo, me fala, vamos conversar, vamos trocar ideia. Quantos de nós, né, Carol, não pegava a criança na escola e perguntava assim, como é que foi teu dia? E a criança manda um, legal. E a conversa para ali, sabe? Às vezes a gente fala assim, a Carol mesmo disse agora, nós temos que conversar mais com os nossos filhos. Só que cabe a nós ensinar para a criança essa capacidade de comunicar, de dialogar com o adulto e com outras crianças. E isso ela vai aprender fazendo. Fazendo. Ela vai aprender fazendo. Então, como a nossa criança vai aprender a se comunicar se a gente não cria o hábito de conversar com ela, né? Ah, muito bem, ela disse legal, mas quem sabe a gente pode fazer alguma outra pergunta? Perguntar o que ela mais gostou, de repente. Mas o que tu mais gostou, então, do teu dia? Ah, eu gostei de tal coisa. E quem é que estava contigo? Ah, né? Então, a gente vai criando na criança essa capacidade de se comunicar. E aí sim vai trazendo com o tempo, porque tudo na educação dos filhos é processo, né? Nada a gente começa a modificar hoje e colhe na hora, não, tudo é processo. A gente diz, né, que essa maneira mais assertiva de educar os filhos, a gente vai construindo com o tempo. E lá na frente vai trazer um significado muito grande, porque sim, vai se tornar mais fácil, né? A nossa criança vai aprender a se comunicar de maneira adequada, ela vai aprender a ouvir também de maneira adequada. E aí sim, a nossa paternidade, o relacionamento pais e filhos, acaba ficando muito mais facilitado porque a gente conseguiu construir isso. E se a gente não constrói, a gente acaba tendo muito mais trabalho, né? Porque a gente acaba passando por muitas mais dificuldades. Nós queremos que os nossos filhos na fase da pré-adolescência e adolescência, gostem e queiram conversar com a gente, gostem e queiram trazer para nós o que eles estão sentindo, o que eles estão passando, mas se nessa fase, na primeira infância, nós não construirmos uma confiança com a criança, quando ela chegar na fase de pré-adolescência, adolescência, ela não vai se sentir segura, ela não vai sentir a vontade de falar as coisas para ti. Às vezes, quando uma criança faz algo e aí tu pergunta para ela, até a forma que tu pergunta vai estar incentivando ela a mentir, vai estar incentivando ela a não te responder, porque tu, às vezes, né,
chega de uma forma muito impositiva, perguntando para aquela criança, ela te mentiu, e ao invés de o que tu poderia fazer? Olha, eu sei o que aconteceu, mas o que tu está sentindo para estar me falando o que tu está me falando agora? As coisas, elas sempre se resolvem no âmbito dos sentimentos, das necessidades. Assim como a gente estava falando mesmo da comunicação não violenta, não é o que aconteceu, mas é o que está por trás do que aconteceu, é o que gerou o fato que é o mais importante. Sabe? Às vezes a gente quer que a criança nos conte algo, mas a gente fala com ela de uma maneira que ela não se sente à vontade de chegar e realmente te contar o que aconteceu, porque ela tem medo, porque eu estou inspirando medo nela. E quando eu inspiro medo no outro, eu bloqueio a capacidade de comunicação, e mais do que bloquear a capacidade de comunicação, eu às vezes transformo aquele ser humano, eu coloco ela numa condição que a única alternativa que ela encontra é mentir, é falar outra coisa. Então a importância da gente saber, primeiro gente, toda vez que a gente fala de comunicação, a gente tem que, lembra, a gente tem falado muito essa analogia, né? No avião, tu tá lá, as orientações para que se algo acontecer, que tu primeiro coloque, né, que vão cair máscaras de oxigênio, que tu coloque em ti primeiro para depois na criança. Nós temos que nos preparar psicologicamente para poder ensinar a nossa criança. Então eu tenho que aprender. E aí, Carol, eu fico pensando assim, eu tenho que ensinar a minha criança a se comunicar, mas eu venho de uma geração onde eu não tinha voz. Sim. Eu tenho que ensinar a minha criança, eu tenho que dizer para ela, se tu tiver uma dúvida na escola, levanta a mão e pergunta. Mas a minha geração, quando levantava a mão, todo mundo caçoava, brigava, mandava baixar a mão, sabe? Ou o professor mesmo não recebia a pergunta de uma forma legal, sabe? Então, eu tenho que ensinar a minha criança uma coisa que eu não vivenciei, eu não tive o aprendizado disso na minha infância. E aí, eu digo para vocês, a importância de tu buscar conhecimento, a importância de tu estudar sobre comunicação, de tu buscar maneiras melhores, e uma, né, como a gente já vem falando algumas, e só para ficar mais prático, né, sabe? Percebe a forma que tu aborda teu filho, sabe? Quando tu for conversar com ele, tenta entender, não assim buscar o que aconteceu por trás do que aconteceu, né? Qual foi o que levou a criança, o que levou a criança, qual foi o sentimento, qual foi a necessidade que ela teve para estar fazendo esse tipo de atitude, sabe? E mais do que isso, assim, tira um tempo, e a gente fala muito de tempo de qualidade, para realmente conversar com a tua criança. Assim, verdadeiramente mostrar disponibilidade, sabe, emocional para saber o que ela para saber o que ela tem para te contar, para ouvir ela, para entender um pouco do universo dela, se tornar um pai mais artista, para criar essas conexões e fazer com que as coisas aconteçam. Eu acho que a grande palavra que a gente pode dizer quando a gente fala de comunicação na educação dos filhos, tanto no diálogo quanto na escuta, é o acolhimento. Né? Então, eu posso não concordar com o que a minha criança fez, ou, né? Mas eu posso acolher ela. Né? Eu posso acolher o que motivou ela a mentir ou a ter esse comportamento que não foi tão positivo. Eu posso falar para ela uma coisa que eu não concordo sem ser agressivo. Eu não preciso gritar com a criança para dizer que eu não concordo com ela. Né? E aí a gente fala tanto a gente até falava, a gente gravou um vídeo há pouco falando sobre essas questões polêmicas de futebol, política e religião, essa frase tão comum que a gente escuta e escutou bastante na nossa infância, sobre futebol, religião e política não se conversa. Por quê? Porque era uma coisa que gerava muita briga e muita discussão, e aí as pessoas decidiram que ninguém vai conversar sobre isso e a gente não foi preparado para conversar sobre esse tipo de assunto, né? Mas se a gente ensina a nossa criança desde muito pequeno que a gente pode sim conversar sobre coisas divergentes, mas ter diplomacia e respeito e ouvir a opinião do outro, mesmo que eu não concorde com ela, isso ajuda muito a nossa criança lá no futuro, quando adulta, ela saber se posicionar, saber escutar, aprender a escutar. E aí para isso a gente precisa aprender, os pais precisam parar. Né? Quando a gente fala disso, quando eu falo do acolhimento, é isso. Tira um tempo, escuta a tua criança, conversa com ela. Quem sabe quando acorda de manhã, conta pra ela como foi o dia.
né? Como vai ser o dia? Ah, hoje a gente vai fazer tal coisa, hoje a gente vai em tal lugar, ou hoje a gente vai fazer isso, a gente vai ficar em casa, a gente vai ver tais pessoas. A gente vai preparando a nossa criança para o que vai acontecer ao longo do dia. E aí, como ela sabe, ela se sente segura, confortável, vai se desenvolver melhor e aproveitar melhor também todas as oportunidades que vão aparecer ao longo do dia. Perfeito. E a gente quer trazer também para vocês, falando sobre comunicação, nós temos os abomináveis. Vamos falar sobre os abomináveis? Gente, quando se trata de comunicação, a gente sempre tem quatro reações, 4 formas de lidar, né, que acabam bloqueando a comunicação entre as pessoas. E aí a gente pode falar isso de forma para os adultos, mas também para as crianças, né? Porque sempre que tu está contando algo para alguém, ou sempre que a criança está te contando alguma coisa, o que tu tem que fazer? Tu tem que gerar empatia, tu tem que mostrar para aquele ser humano que tu está realmente interessado. Até um dos principais ensinamentos do livro do Daniel Carnegie, né, que ele diz que tu te interessar verdadeiramente pelo que as pessoas estão falando, faz com que tu seja uma pessoa, né, a ser escutada. Então, assim, para que eu me torne um ser humano que meu filho queira escutar, eu tenho que saber fugir desses exemplos que eu vou dar agora. Nós temos aqui o primeiro abominável, que seria o abominável homem do IBGE. E aí eu quero pegar um exemplo daquela criança que tu tá na mesa com a criança ali, e aí tu vai dar a refeição para ela, e ela não quer comer, tu quer comunicar com ela, né, a importância daquilo ali. E a primeira coisa que tu fala para ela é assim: tu sabia que tantos % das crianças no mundo não têm o que comer? Sim. Sabe? A criança... Eu já fiz muito disso. Nós aqui também às vezes, a gente fazia muito disso. Às vezes, o que acontece? A criança na primeira infância, e aí falando agora de fase do desenvolvimento, a criança, ela até uma certa idade, ela está na fase do egocentrismo. Sim. O que é isso? A casa é minha, a mãe é minha, a escola é minha, sabe? Eu não consigo ter esse entendimento de me colocar no lugar do outro, sabe? Eu tenho um pensamento muito centrado em mim mesmo. Então, quando eu digo para uma criança... Quando eu quero comunicar algo através de estatísticas, é muito provável que a criança não entenda o que tu está falando. E aquilo que tu está comunicando não vai ter valor. Sim, porque a criança não consegue se colocar nesse outro lugar, né? Então não adianta eu ficar falando para ela. E aí, não tirando o exemplo da alimentação, aquilo. Ah, tu vai jogar teu brinquedo no chão? Eu vou colocar teu brinquedo lá na rua para uma criança que não tem brinquedo passar lá e pegar. Tu sabia que as crianças do mundo não têm... E aí aquela, né, conversa toda que o adulto não sabe dizer uma frase, a gente tem que falar. Sim. Uma ladainha toda para contar a história, né? Eu lembro que meu pai fazia sermões intermináveis, assim, aquilo, eu acho até que é comprovado também, todo sermão que tu está recebendo quando criança e quando adulto também, os primeiros, tem um tempo que tu está conectado àquilo, depois daquilo teu cérebro se desliga e é como se tu estivesse só ali de corpo presente. O segundo abominável é o abominável homem sabe tudo. É aquele que vai no exemplo da alimentação dizer porque tu sabia que isso tem proteína, carboidrato, e isso aqui vai te fortalecer. A criança também não alcança esse pensamento, assim, né? A mesma coisa, e aí tantos outros exemplos que a gente pode dar no abominável homem sabe tudo. O legal disso é a gente pensar que isso, na verdade, a gente fala sempre, quando a gente fala de educação de filhos, a gente precisa criar empatia, conexão com a criança. E aí, sim, conectada com a gente, ela vai estar mais favorável ao que a gente vai ensinar, ao que, né, enfim, o que a gente vai pedir para ela, enfim. Quando a gente faz esse tipo de comportamento, tanto do IBGE ou Sabe Tudo, a gente acaba nos afastando da criança, né, criando uma distância muito grande entre a criança, porque a criança simplesmente não quer comer. Sim. Né? Agora a gente faz toda uma conversa, uma ladainha para falar das proteínas e do carboidrato, do não sei o que, do não sei o que, do não sei o que, que para a criança meio que tanto faz como tanto fez, assim, né? Não é uma... Não está conectando, não. E o terceiro, e eu acho um dos mais que a gente mais usa, né? Que é o meu pior é melhor. Isso entre adultos acontece muito, entre pais com crianças mais ainda. Tu sabia que quando eu era criança eu não podia sentar assim, não tinha isso para comer? Ou tu sabia que quando tu chega, a criança diz, porque eu não estou me sentindo bem, porque quando eu era criança, eu também, quando eu não estava bem, eu tinha que fazer isso, isso e isso. No meu tempo. No meu tempo.
isso para a criança não conecta também com ela, assim, em função daquilo que eu falei das fases do desenvolvimento. Na vida adulta isso acontece do mesmo jeito, pessoal, do mesmo jeito. Se tu está conversando com alguém e essa pessoa verdadeiramente ela não está te ouvindo, ela está esperando a vez dela falar, e os abomináveis estão tomando conta da cabeça dela, e aí tu tá falando para ela que tu teve um final de semana difícil, e ela vem com o final de semana, né, que o dela foi pior que o teu e não sei o que, ou porque tantos por cento das pessoas, sabe, ou por que tu não tomou tal remédio, sabe, e às vezes, e na maioria das vezes, as pessoas, quando elas estão te contando algo, elas querem apenas desabafar, elas querem apenas colocar para ti o que elas estão sentindo, e aí, né, trazendo isso, né, como não fazer, tá, mas o que fazer? A grande pergunta que a gente deve fazer sempre para as crianças você deve estar se sentindo, e aí tu tenta de forma empática, perguntas empáticas, né, e tentar descobrir o que está por trás daquilo ali, o que a pessoa está sentindo, qual é a necessidade dela para colocar. Entre adultos, se alguém está te contando alguma coisa, tu vai perguntar mais sobre aquilo ali. Verdadeiramente tu quer saber o que aconteceu, ou como ela se sentiu com o que aconteceu. Eu imagino que o que aconteceu contigo te deixou de tal forma, e com a criança da mesma forma. Tu vai dizer para ela exatamente essas questões, sabe? Quando a criança vem e fala alguma coisa que tu sabe que ela fez, mas ela está te mentindo, o mais importante ali não é o fato dela estar te mentindo, é o que ela está sentindo para estar te mentindo. Sabe? E aí se tu consegue lidar com o sentimento por trás do fato, se tu consegue entender não só a questão, mas qualquer questão, se tu consegue olhar para a tua criança e entender o que está por trás do que ela está te comunicando, ou se tu tenta buscar, né, saber mais sobre o que ela está te falando, sabe? Ela se sente acolhida, mais ela se sente à vontade de colocar as coisas para ti, e mais a sinergia acontece, né? Mais o bonito do diálogo acontece. Com certeza. Nossa, isso faz uma diferença grande, é aquilo que eu falei antes, é a questão do acolhimento, né? E aí talvez algum pai ou alguma mãe pode estar se perguntando, tá, mas então isso significa que eu tenho que falar 24 horas por dia com meu filho o tempo todo? Né? E tem vezes, de fato, que a gente não consegue, não tem esse tempo de tirar o tempo de conversar com a nossa criança. O Grilo saiu, mas ele tá aqui, tá? Eu até... tá aí, ó. Estou lendo. Eu até, assim, eu sugeriria que eu acho muito mais válido um pai ou uma mãe que daqui um pouco não tem o tempo de conversar com a sua criança naquele momento, tá percebendo a necessidade da criança de falar, mas eu não tenho essa possibilidade, eu paro tudo um instantinho e digo para a criança assim, eu sei que tu tá querendo conversar comigo e eu quero muito te ouvir, mas agora, nesse momento, a mamãe não pode. Eu vou terminar de fazer tal coisa e aí eu vou conversar contigo. E aí sim, quando tu de fato mesmo puder conversar com a criança, tirar esse tempo e conversar com ela de verdade, ouvindo ela e falando com ela e não fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo e conversando com a sua criança. E aí a gente vai ter aquele tempo que a gente chama o famoso tempo de qualidade. Mesmo que seja, né, postergar por 10, 15, 20 minutos, meia hora o que a tua criança vai te dizer, quando tu tiver disponibilidade, tu chama ela. Lembra que tu ia me contar uma coisa? Eu quero muito te ouvir. Agora tu pode me dizer, eu tenho tempo de te ouvir. Para tudo e escuta a criança e vê o que ela vai te falar. E aí tu consegue criar essa empatia, essa conexão. Pronto, voltou. Sabe que uma mãe colocou ali algo muito legal. Ela disse assim, que quando ela era criança, assim, que a criança dela tem 2 anos. E ela tenta explicar, ela tenta colocar, e a criança ainda não entende, assim, ela não consegue colocar. Ela até colocou a situação de que ele corria atrás de um cachorro, e ela falava, explicava, e a criança não entendia. Uma das coisas que a gente tem que entender, que é uma das capacidades, habilidades que a gente tem que adquirir, é falar de forma que a criança entenda. Apropriada à questão da faixa etária dela, né? Toda criança, ela pensa de forma ilógica, mágica e literal. Então, assim, toda vez, se eu tento explicar de forma mais adulta o que está acontecendo, é provável que a criança não entenda. Às vezes, uma explicação mais lúdica conecta mais com a criança, sabe? E, então, assim, e outra coisa, com crianças muito pequenas, nós temos que dar nós temos que comunicar para a criança, só que essa comunicação ela vai acontecendo conforme ela vai criando maturidade.
Eu não posso esperar que ela esteja madura para comunicar. Mas a partir do momento que eu comuniquei, sabe, de forma clara, de forma apropriada para a faixa etária dela, eu tenho que usar como uma das ferramentas. Ó, a voz da manhã. Como é que ele tinha uma propaganda que era do pigarro, era o bichinho do... nós temos que usar com a criança sempre um redirecionamento. Comunica aquilo que a criança está fazendo, aquilo que tu deseja. E aqui vem uma das dicas mais importantes assim, do diálogo. Fala para a criança o que tu quer que ela faça e não o que tu não quer que ela faça. Isso. Se você olhar para o seu filho e dizer assim, não corre atrás do cachorro, o correr atrás do cachorro, a ação para aquela criança que ainda não tem a maturação inibitória, né, ainda formatada dentro dela, ela vai entender muito mais do que a negativa. Né? Ela vai correr atrás do cachorro porque, né, a cabeça dela responde à ação muito mais do que ao pedido. Então, assim, eu tenho que pedir para a criança o que eu quero que ela faça e não o que eu não quero que ela faça. E aí ela começa a te atender. E um segundo passo, redirecionamento. Se a tua criança está pulando em cima do sofá e tu não quer que ela pule, tu vai dizer para ela que o sofá é um lugar para sentar, né, que ali no sofá a gente... né, pular em cima dele não seria o adequado, e eu quero que tu faça outra coisa, vem cá, já traz, leva, dá um desenho, entrega algo para a criança, para que ela possa redirecionar a atenção dela para aquilo. Uma das coisas que eu venho batendo muito em cima disso, o meu filho é muito comportado, a gente foi jantar na casa do fulano e ele não incomodou nada, parece que nem tinha criança. Pessoal, nós temos que acabar, assim, a tirar esse entendimento de que uma criança comportada é uma criança que não existe no ambiente. Uma criança que senta e fica assim, sabe? E ela está ali, mas ela não está ali. Paisagem. Nós temos que buscar, sabe, e aí eu entrego esse mérito total para minha esposa. Sempre que a gente ia sair, ela pensava, filha, vamos montar aqui uma mochila de coisas para te fazer. Para que se tu chegar num lugar e não tiver o que tu fazer, tu vai ter a tua boneca preferida, o teu brinquedo, vai ter papel, vai ter desenho, vai ter massa de modelar, vai ter um monte de coisa. Possibilidades. Possibilidades. A gente não quer que a criança faça certas coisas, mas o que tu está entregando para aquela criança que dentro dela tem uma explosão de energia. Ela precisa extravasar. Tu tem também que te preocupar com isso, buscar esse tipo de coisa e entender que comunicação para crianças é um processo. Ela vai amadurecer partindo disso. Se essa criança recebe a comunicação através do grito, através da punição, através, sabe, do bloqueio, do não poder se comunicar, de simplesmente atender aquilo ali, vai resolver? Vai resolver. Tem muita gente, tem muito pai que pode dizer assim, ou mãe, né? Muitos pais que diriam, mas eu falo assim, funciona. Só que o funciona a que preço? E a gente vem trazendo muito isso. Funciona, mas não constrói, né? A tua criança, ela vai ir para a vida adulta, sabe, sem ter a iniciativa de comunicar o que ela sente, o que ela quer, sabe? E a capacidade de ouvir o outro. Eu digo muito, às vezes aqui a minha filha tem 7 anos e ela fala de um jeito assim mais, né, não, assim, ela às vezes grita, né, com a gente quer uma coisa dela, ela grita de volta. E eu digo, filha, tu não está falando de uma forma respeitosa, tenta de novo. Fala o que tu quer para mim, mas de uma forma respeitosa. Eu estou ensinando para minha filha que ela não tem que deixar de dizer o que ela quer, sabe? Num outro momento, pautado na forma que eu aprendi, com meu pai e com a minha mãe, eu dizia, tu não pode falar assim comigo, tu tá de castigo. Entendeu? Agora, o que eu quero que ela entenda? Eu quero te ouvir. É importante eu saber o que tu gostaria, sabe? Até porque um não, só pelo não, ele não traz entendimento. Agora, a partir do momento que eu digo, eu quero te ouvir, mas eu quero que tu busque uma maneira melhor de falar o que tu tem para falar, eu estou dizendo para ela que não é o que ela quer, mas a forma que ela está fazendo que tem que ser diferente. Meu filho tem 1 ano, meu filho tem 2 anos, meu filho tem 3 anos. A gente está ensinando desde já, desde agora. Isso. Sabe? Então, essa ideia de que a criança não está te ouvindo, ela sempre está te ouvindo. Tanto que a gente fala muito assim, cuida com o que tu está falando quando tu acha que a criança não está te ouvindo. Que às vezes ela escuta até o que ela não deve. os adultos estão aqui e a gente começa
Uma criança que ouve muito adultos falando da vida dos outros, ela desenvolve essa mesma capacidade de estar falando da vida dos outros. Sim. Uma criança que está sempre ali ouvindo os pais, sabe, o medo da pandemia, que eles estão ansiosos, que está ruim, que está difícil, mas ela está lá no quarto brincando, ela não está, aparentemente ela não está fazendo parte da conversa, ela está absorvendo tudo isso. Que difícil, né? Tu tem que cuidar, tu tem que estar sempre te observando para não estar passando para tua criança, né? Aquela coisa, meu filho parece que está ansioso, mas será que essa ansiedade ela não está pegando? Não tá vindo e da tu, gente, como é né? que tu tá? Será que não é a tua ansiedade que está sendo passada para essa criança? Coloca a tua máscara primeiro e depois tu vai atender a máscara do teu filho, né? Verdade. Aquela analogia do avião. A gente já não tem mais tempo? Eu acho que a gente, até porque o nosso acordo dessas lives é que elas não fossem cumpridas, Isso. que a gente quer, claro, gente, que uma das coisas muito importantes que a gente tem para dizer para vocês é que é impossível a gente trazer muitas respostas e caminhos, sabe, apenas, né, nesse tempo curto de live e o tempo curto de todos. Estamos numa segunda-feira, todo mundo começando a semana, né? Mas no canal da Atualização Pendente, lá no YouTube, tu vai encontrar muito mais dicas, muito mais, né, conteúdos que vão poder estar te ajudando. Tu chegou a ler aquele... Sim, a Cleonice falou aqui que ela sempre pergunta sobre as questões, ela tem uma filha de 10 anos, sobre o banheiro, né? Se alguém precisou de ajuda, se a filha se sentiu bem usando o banheiro, acho que na escola ou nos ambientes onde ela vai. E ela disse que começaram a surgir perguntas sobre o universo feminino. É isso. O diálogo, ele possibilita exatamente isso, né? O diálogo possibilita que essa conversa possa se expandir para outras questões que surgirem conforme a curiosidade da criança. Então é isso. O diálogo a gente precisa entender sempre que ele é uma via de mão dupla, né? É alguém que fala, alguém que escuta, numa hora o outro fala e o outro escuta, e é assim. E quando a gente fala que os pais devem ser dialogadores, é isso. É pais que tenham a capacidade de ouvir verdadeiramente as suas crianças, no tempo que tiverem a disponibilidade de ouvir, e daí, ai Carol, mas meu dia é tão corrido, eu não tenho tempo, ele quer falar o tempo inteiro, né? Daqui um pouco, eu tenho um filho de quase 3 anos, e assim ele fala o tempo todo, ele quer o tempo inteiro. A nossa também. Né? Então, essa dica que eu dei antes, eu acho que ela é super valiosa para os pais. Se tu não pode, de fato, tu não consegue tirar o tempo de ouvir a tua criança naquele momento, tu dá clareza para ela de que tu percebeu que ela precisa, que ela gostaria de ser ouvida. Então, tu diz, eu sei que tu quer me ouvir, eu gostaria muito de te ouvir, mas agora eu não posso. Daqui a 10, 15, 20 minutos, 1 hora, eu te chamo e guarda esse assunto aí, ou vamos até escrever aqui qual era o assunto pra gente não esquecer. E aí a gente volta nele e aí a gente conversa sobre ele de novo. Mas é isso, é a gente estar ouvindo a nossa criança de verdade e não fazendo 1000 coisas e não tá prestando atenção no que ela tá falando. Te abaixa, olha nos olhos, cria essa conexão com a tua criança, escuta o que ela vai te dizer e aí sim vocês conseguem construir. Verdade. Busquem essa habilidade, que essa habilidade vai te ajudar muito, assim, vai te ajudar muito. Com certeza. É só porque a gente tem que melhorar isso em nós para poder melhorar isso nas nossas crianças. E toda vez que tu tiver... A grande questão é, se faça essa pergunta, sabe? Como está a qualidade da comunicação para com os meus filhos? Sabe? Se tu, em algum momento, e não te julga também, sabe? Porque eu sou uma péssima mãe, eu sou um péssimo pai, eu não sei, não cria esse problema dentro de ti, sabe? Identifica, valida, né? Porque nós não fomos ensinados, a nossa geração, ela veio até aqui pautada num monte de coisas que hoje a gente sabe o quanto elas são erradas, né? Então, a partir desse momento, e aí começa a virar essa chave, a buscar formas melhores, mais assertivas. E a Carol falou uma coisa que é extremamente importante. Compreender não é concordar. Não é o fato de eu parar, baixar e olhar para minha criança e ouvir ela que eu vou estar concordando com algo errado que ela fez ou estar deixando ela fazer o que ela quiser fazer. Esses tempos nós estávamos no mercado, eu e minha família, e a minha filha quis uma coisa. E eu disse para ela, nós não viemos aqui com o objetivo de comprar coisas, né, de brinquedo ou de doce ou coisa assim. Então hoje nós não vamos comprar. A partir do momento que eu falei isso para ela, sabe, eu tinha que manter a minha palavra. Porque se num outro momento eu fosse lá, ela ia entender que se ela insistisse um pouquinho mais, ela ganharia. Tive vontade de dar? Claro que tive.
As pessoas em torno da gente, né, eu e minha esposa, a gente se olhava, a gente via na cara das pessoas, mas dá para essa criança que está chorando, que está triste, coitadinha. Só que o que eu quero comunicar para o meu filho naquele momento? E o que eu podia fazer? Eu podia, num dado momento, também perder a linha com ela, falar mais alto para que ela me ouvisse e parasse com aquele choro. Eu entendi que naquele momento estava difícil para ela, validei o sentimento dela e pedi para minha esposa, eu vou terminar aqui, vai indo com ela lá pro carro. E elas foram. Quando eu entrei no carro, as duas estavam brincando, rindo, se divertindo como elas sempre se divertem, sabe? E aquilo passou. E aquilo já não fez tanta diferença. Ela aprendeu a lidar com a frustração. Eu compreendi o que ela estava sentindo, eu validei o que ela estava sentindo, mas não dei para ela. Deu clareza ao sentimento dela. E tudo bem, e a vida é assim. Isso comunicar, né, Carol? Exato. Nem sempre a gente tem tudo do jeito que a gente quer, né? Mas a gente precisa aprender a comunicar e nos comunicar com as nossas crianças de maneira adequada. Bom, e os pais que são presentes na vida dos seus filhos sabem fazer isso, sabem ser dialogadores. É isso que a gente queria falar então nessa manhã. A gente agradece imensamente a presença de todos vocês aqui. Amanhã, então, às 8h08 da manhã, nesse horário quebradinho, a gente volta, então, com mais dicas de como o que os pais precisam fazer para serem presentes na vida dos seus filhos nesse Dia das Crianças. Amanhã, se eu não me engano, são pais acolhedores. Isso. Então, a gente vai dar mais dicas muito legais, né? Venham conosco. Nas nossas redes sociais, coloquem perguntas. Aqui na live, às vezes, é difícil a gente parar para poder responder, até para poder entregar assim, mais. Mas obrigado a quem está comentando, obrigado para quem está assistindo. Vamos ver quem teve aqui. Vai lá vai tanto no Facebook quanto no Instagram, coloca a tua colocação, coloca o teu exemplo, coloca a tua ideia, a tua pergunta. Nós vamos ter um imenso prazer em responder, em te trazer algo bacana. Né? No link da bio, a gente tem... No link da bio? Isso, para cima. A gente tem o link do grupo do WhatsApp, onde nós periodicamente vamos estar te mandando de forma exclusiva alguns conteúdos, de forma super tranquila, vai ser assim, 3 vezes na semana. A gente tem tanto grupo, né? Sim. Por que não ter um grupo que vai estar te aprimorando? Que vai ajudar a gente a ser pais melhores. Exato. Né? Essa semana a gente vai estar abrindo para perguntas lá no grupo também, então venha fazer parte e nos siga nas nossas redes sociais. Bom, aqui no Facebook a gente teve a Cleonice, participou bastante com a gente, a Luana, obrigada Cleonice. Lá no Instagram, deixa eu ver se eu consigo ver quem teve com a gente. Ju, a Chay, quem mais? A Marione, Padre Gabriel estava aqui, Pet Terapeuta, HS Consórcios, Olha aí, o Ronaldo. O mestre Adelmo. Opa, tudo bom, mestre? Olha só, quanta gente. Meu Deus, muita gente. Que legal. Carline. Gente, muito obrigado. Um monte. Não vou conseguir dizer o nome de todo mundo, mas um beijão para vocês. Muito obrigado por estarem conosco nessa manhã. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a família de vocês. Não esqueçam que mais que tenham uma boa semana, façam uma boa semana. Depende muito mais do nosso olhar positivo e da nossa ação positiva do que qualquer outra coisa. Que Deus abençoe a todos. Isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Até amanhã.